Então, só esse problema aqui é um exercício exercício 11 da seção 15.2. Aqui nós já conhecemos a função, no caso aqui é uma função em termos de U e V, e já conhecemos o domínio de integração. Também um domínio relacionado, claro, às variáveis U e V. Tá? Então o problema já está montado. É só resolver, né? Só entre aspas. Porque nós temos duas integrais, pelo menos duas integrais para resolver aí. E a gente espera que essas integrais sejam fáceis de se resolver. Tá? Bom, mas a ordem que está aqui é uma ordem conveniente? Você acha que a forma que integrar primeiro com relação a U é uma boa abordagem inicial ou vale a pena inverter? Ajudem aí. Ó, a ordem que está aqui é essa, né? DU primeiro. Aqui nós temos V aqui fora e V ao quadrado dentro dessa expressão aqui, né? Temos uma função composta. Enfim. O que vocês acham? Vamos resolver nessa ordem mesmo ou vale a pena inverter? Se for inverter, é só Não sei, inverter. professor. Você não sabe? Então vamos fazer do jeito que está. Se a gente encontrar uma dificuldade muito grande, a gente volta e inverte. Vamos combinar assim? Tá bom. É Tá? porque eu tô tendo um pouco de dificuldade de saber quando eu devo inverter Professor. e quando não. Entendi. Oi? Quando inverte, a outra variável vira constante, né? Isso, só nesse momento, né? No primeiro momento. Então, se você for inverter aqui, no caso aqui, os limites ambos são de 0 a 1. Então, você vai inverter, mas é a mesma coisa. Você só vai realmente integrar primeiro com relação a U, nesse caso, ou se inverter, você vai integrar primeiro com relação a V. Tá? Então, vamos lá. Vou fazer na ordem que está. Tá bom? Então, a primeira integral, a de dentro, vou fazer aqui a parte, ó. De dentro, a integral de 0 a 1 da função. Ah, claro. Aqui, ó, com relação a U, eu posso até fazer o seguinte, ó, para não ficar carregando muita coisa para lá, eu já vou colocar o V em evidência. Percebe? Na primeira integral, V para mim é uma constante. Então, aquele V que está fora ali do parênteses, eu posso colocar já fora da primeira integral, não posso? Já é menos um termo para a gente se preocupar. Olha aí. Então, se eu já colocar esse V aqui fora da primeira integral, que é com relação a U, você vai se preocupar agora só com isso aqui, ó, só com esse trecho. Então, a integral I, que eu vou fazer aqui no cantinho, é uma integral só de U menos V ao quadrado, tudo a quarta DU. Tá? Então, isso aqui é uma função composta. Você pode resolver aqui a potência, integrar o polinômio, ou pode fazer uma substituição simples, que eu acho que é o caminho mais prático. Pode ser? Lembrando que a nossa variável é só a variável U. Tá? Então, eu vou trocar aqui para outra variável. Ah, professor, só sei fazer substituição simples trocando para U. Mas aqui já tem U, não posso usar U, vamos usar outra letrinha, é só uma questão de letra. Então eu vou trocar aqui o meu problema. Eu vou sair de um problema em U e vou passar para um problema em A. Então eu vou trocar tudo U menos V ao quadrado, que é o que está dentro da função aqui. Vou trocar por A. Tá? dA vai ser o quê? A variável U. Aqui é constante, V ao quadrado é constante, derivada é zero, e a derivada de U vai ficar indicada. Então essa é a nossa chave de troca. Vamos sair de um problema na variável U e cair em um problema na variável A. Ok? Fazendo uma substituição simples. Como fica esse novo problema na variável A? O que era U menos V ao quadrado ficou A quarto. E o DU é o próprio DA. Esse foi, até esse passo. Coloquei o V em evidência, me concentrei só nessa expressão
fizemos a substituição simples, trocando U menos V ao quadrado por A. Agora, essa integral é imediata. Integral de A à quarta, soma 1 no expoente, divide por 5. Tá? A quinta sobre 5. Já resolvemos a integral. Vamos voltar para a variável original, que é U menos V ao quadrado, tudo elevado a 5 sobre 5. Com U variando de quanto a quanto? Ficou apertado. O U aqui está variando de 0 até 1. Tá? Quanto que dá essa expressão quando o U vale 1? Pega essa primitiva aqui e troca o U por 1. Então fica com 1 menos V ao quadrado, tudo a quinta sobre 5. Menos, quanto que vale essa expressão quando U vale 0? Vai zerar aqui, vai ficar menos a quinta, continua negativo, e acaba ficando então positivo. Tá? É isso? Aqui, elevado à décima potência sobre 5. Vê se está certo, gente. Peguei a primitiva, troquei o U por 1, menos, troquei a primitiva, troquei o U por 0. Confere aí, é isso mesmo? Esse é o resultado da de dentro. Voltando, a integral fica de 0 a 1, agora na variável V. V vezes tudo aquilo. Então fica V vezes 1 menos V ao quadrado elevado a quinta. Eu acho que na outra ordem a conta seria mais rápida, hein? Mas agora já estamos aqui. E V vezes V a décima é V elevado a 11 dividido por 5. dV. Então, resolvemos a de dentro a parte, fazendo uma substituição simples, achamos a resposta em termos de V. Voltamos para o problema original, multipliquei por esse V aqui que estava em evidência. Temos ainda esses dois probleminhas, duas parcelas para resolver. Tá? Vamos se dedicar em cima delas agora. Até aqui, gente, alguma pergunta? Não, por enquanto não. Não? Tá certinho? Então tá, pode me interromper a qualquer momento, tá? Então eu vou resolver agora cada uma dessas aqui. Agora minha concentração está aqui, nessa aqui em azul. Que eu vou chamar de 2i, essa parcela, e vou chamar aqui, de estrelinha. Vou chamar de estrelinha essa parcela aqui, 2 estrelinhas essa parcela aqui. Vou fazer separadamente, tá? Me concentrar só nessa primeira parcela. Olha aqui. Fica V, 1 menos V ao quadrado elevado a 5, 1/5 posso colocar em evidência. Posso? Eu só fazer a primeira parcela aqui. DV. Esse aqui é um problema. Você pode resolver o produto notável e fazer a distributiva, ou pode também fazer uma substituição simples. Por que eu tenho certeza que sai por substituição simples? Porque eu olho para uma expressão como essa, e isso aqui me lembra a regra da cadeia. Vocês percebem isso? Isso aqui lembra a regra da cadeia? Ah, como assim lembra a regra da cadeia? Isso aqui é uma função composta. Aqui dentro tem uma expressão. Quando a gente deriva a função composta, depois a gente multiplica pela derivada da função que está dentro. A função que está dentro aqui é 1 menos V ao quadrado. E a derivada dessa expressão é menos 2V. E aqui fora eu tenho V. Não é menos 2V, mas é algo proporcional. Então, quando eu olho uma expressão, uma integral de uma função qualquer, e eu tenho um produto onde ali tem uma função composta, e lá fora tem a derivada da função que está dentro, ou pelo menos algo proporcional a essa derivada, eu já tomo isso como uma dica, um sinal dizendo assim, ó, isso aqui parece a regra da cadeia, então pode fazer substituição simples que vai desenrolar o negócio. Tá?
Então é assim que eu percebo. Por lembrar a regra da cadeia, por que eu falo lembrar? Porque aqui fora não tem menos 2V, que seria exatamente a derivada da função que está dentro. Mas tem V, que é algo proporcional. Tranquilo. Vou fazer uma substituição simples. Vou trocar o que está dentro, 1 menos V ao quadrado, por uma letrinha qualquer. Vou usar o A de novo. Derivada de A menos 2V dV. Tá? Bom, vamos sair de um problema na variável V e cair para um problema na variável A. Como fica? Ajudem aí. 1/5. Olha aqui, o que era 1 menos V ao quadrado, vou chamar de A. Ficou A elevado a 5. Isso aqui já foi. Falta ainda escrever V vezes dV em termos de dA, ou A. Eu vou tirar daqui, ó. O V vezes dV em termos de A fica exatamente dA dividido por menos 2, não é isso? Eu posso colocar aqui fora, ó. Menos e aqui 1 vezes. Pode ser? Sim. O VdV, a gente tira daqui. O VdV é o dA dividido por menos 2. Foi até esse ponto, gente. Tá claro? Sim, sim. Tá? Dá um okzinho para mim aí no chat. Um Szinho, só para me saber que tá ok. Então, caímos numa integral imediata. Temos menos 1/10 lá fora. A integral aqui é um polinômio. Então, soma 1 no expoente e divide por esse expoente. No final das contas, vamos ficar com menos o A. É 1 menos V ao quadrado elevado a 6, dividido por 60. Se não tiver rim de contas, é essa expressão que nós encontramos. Agora eu posso jogar o V, que está variando entre 0 e 1. Quanto que vale essa expressão quando o V vale 1? Essa expressão aqui, quando o V vale 1, vai zerar, não vai? Menos, quanto que vale essa expressão quando o V vale 0? Quando o V vale 0, fica menos 1 sobre 60. Então, essa primeira parcela deu 1 sobre 60. Então, aqui, ó, voltando aqui, 1 sobre 60 é a primeira parcela. Falta agora calcular a segunda. Ok? Que é V elevado a 11 sobre 5. Essa é mais rápida. É uma conta mais rápida. Vamos lá. Então, a segunda parcela lá que eu chamei de 2 estrelas é a integral de V elevado a 11 sobre 5, que é um polinômio que você já sabe resolver de imediato. Tá? Soma 1 no expoente e divide por 12. Já tá, e por 5, né? Então fica dividido por 60 também. Variando de 0 a 1. Troco o V por 1, dá 1 sobre 60. Se eu trocar o V por 0, vai dar 0. Então o resultado dessa também é 1 sobre 60. Confere, gente, as contas? Então aqui também é 1 sobre 60. No final das contas, 2 sobre 60, 1 sobre 30. Esse é o resultado final. Tá? Então está aí uma integral dupla sobre uma região retangular que eu poderia ter feito já com acho que na ordem dV, du, seria mais rápido as contas, tá? Que eu faria logo uma substituição simples no início e a outra ficaria mais fácil. Mas, enfim, não importa a ordem. Os cálculos são diferentes, de certa maneira, mas o resultado final vai ser o mesmo. Tá bom? Juliana, tirou sua dúvida? Sim, pô. Eu provavelmente errei alguma coisa de sinal, que o meu deu menos 1 sobre 30. Mas no gabarito está 31 sobre 30. Eles devem ter posto 3 sem querer, então. Tá 31 sobre 30? Aham.
Pode estar errado também o gabarito, ou a gente pode também ter errado aqui. Não descarto nada. Deixa eu conferir se a continha está essa mesma. É V, U menos V ao quadrado, tudo a quarta. Está certinho, essa mesma que eu estou no Sturt. Deixa eu dar mais uma passada aqui rápida. Lá de dentro, coloquei o V em evidência. U menos V ao quadrado, a quarta. Foi isso que nós fizemos. Na variável U, fizemos a substituição simples. Chamamos isso aqui de A. dA vai ser exatamente DU. Aqui está certinho. Trocamos isso aqui por A. Ficou A quarta vezes dA. Então ficou A quinta sobre 5. Mais o A é 1 menos V ao quadrado, elevado a 5 sobre 5, variando de 0 a 1. Troco o U por 1. Aqui ficou aqui indicado. Menos, trocamos o U por 0. Acabou ficando mais. E V ao quadrado a quinta. Né? Repete a base e multiplica os expoentes. Está certinho. De fato, a expressão é essa. Multiplicando pelo V que estava em evidência, com essa primeira parcela, mais essa segunda parcela aqui. Daqui não vejo erro nenhum. A primeira, também fizemos uma troca de variável, uma substituição simples, né? A igual a menos V ao quadrado, dA igual a menos 2V dV. Ficou A quinta e o VDV ficou dA sobre menos 2. Tá certo? Tá certinho. A sexta menos a décima, a sexta sobre 6. Voltei para a variável original. Com a sexta sobre 60, tá certo? Variando de 0 a 1. Quando jogamos o 1, zerou. Quando jogamos o 0, é isso mesmo. E aqui também. Só que a segunda parcela é mais fácil ainda, né? É direto. Deu 12 sobre 60, de 0 a 1. Somei os dois. Então, pode ser um erro, né? Às vezes nem é um erro de gabarito, às vezes é um erro de digitação. Pode ser que esses expoentes aqui, originais, sejam outros valores. Tá? Aí quem fez, né? O autor lá, a equipe lá fez o gabarito pensando em outros valores aqui. Às vezes foi um erro de digitação aqui. Nem um erro de conta. Mas enfim, é um erro, né? Tá bom? Às vezes também foi na hora de botar o gabarito mesmo, porque é só um 3 ali na frente, né? Entendi. Que aí dá 31. Pode ser também, né? Um erro de edição lá do gabarito. Mas olhando aqui, assim, de novo, com essa revisão, eu acho que está certo. Não vejo nenhum erro. Depois eu vou colocar essas páginas lá na sala virtual, né? Se alguém depois refazer e encontrar algum erro aqui, pode indicar, tá? Mas olhando assim de novo, não vejo nenhum erro, não. Acho que é isso mesmo. Tá bom? Tá bom, professor. Tá? Alguém gostaria que a gente fizesse outra questão? Dessa lista ou de qualquer outra? Professor, Pois não? eu que estou na dúvida na questão 5 da 15.3. Deixa eu ir lá. Beleza. Questão 5. Isso. Bonitinho aqui. Essas vermelhinhas assim do estúdio, você já sabe. São as melhores, né? Vou colar aqui. Essa aqui? Isso. Então aqui é a questão 5 da seção 15.3. Aqui a região não é mais uma região retangular, percebe? Porque não são os 4 limites constantes. Ó. Na variável S, claro, a última tem limites constantes. Mas na variável T, vai de 0 a S2. Então, não é limite constante. E a função já está aqui. Então, a princípio é só calcular, né? Mas aquele só entre aspas. Vamos ver se dá para calcular nessa ordem aí.
que vocês acham? Vamos resolvê-la nessa ordem ou vai ser necessário inverter a ordem de integração? Inverter. Não, nesse caso aqui não. Nesse caso, ó, a minha variável, a minha função aqui, ela envolve S. E a ordem que está aqui manda eu integrar primeiro com relação a T. Então agora, essa ordem ela é conveniente. Porque nesse primeiro momento, isso aqui é uma constante. Eu vou colocar em evidência. Eu já vou resolver aqui a vida, né, nesse primeiro passo. Entendeu? Se fosse o contrário aqui, ds, aí sim seria conveniente inverter para eu poder integrar primeiro com relação a t. Mas como já está aqui, não vamos inverter, vamos resolver direto. Percebeu? Não é malícia, né? A ideia? Entendeu, Bel? A Verônica mesmo, você colocou aqui no chat, né? Você acha que não dá para calcular nessa ordem, pois não tem T. Então, exatamente, por não ter T, é uma vantagem. Uma vez que não tem T, você trata como constante. E se é uma constante, você coloca em evidência na integral. Você bota para fora. Vê se foi. Ó, vou colocar aqui, ó, de 0 a 1, a integral de 0 a S2 está na variável dt. Como aqui só tem S, eu trato como constante nesse momento. Aí fica assim, eu coloquei em evidência só da primeira. Claro, se esse cosseno aqui, S ao cubo, fosse 7, seria constante de fato. Eu poderia colocar em evidência em ambas as integrais. Mas como ele é uma expressão só em S, não tem T, nesse momento é uma constante na integral de T. E ficou só o 1 dt. Yes. Vê se foi, Verônica. Vê se eu consegui esclarecer essa ideia. Se não foi, pode falar que a gente tenta explicar de outra maneira. Pessoal, perceberam a ideia aqui, que é nessa ordem mesmo? Dá um joinha aí para mim. Foi? Então, vamos lá. Repetir a integral de 0 a 1. Cosseno de S ao cubo. Olha só. Essa integral que ficou aí é a integral de 1. E a integral de 1, ela mede o que ela varre. A integral aqui é de uma variável só. A integral de 1 aqui me dá o comprimento do intervalo. Então eu posso fazer direto, tá? O intervalo de 0 até S ao quadrado é S ao quadrado. Não preciso nem fazer a parte, a continha. Já posso ir direto no resultado. Tá bom? Ou se você quiser resolver a integral de 1 na variável t é t, troca o t pelo limite final, menos o t pelo limite inicial. Então você vai trocar o t por S ao quadrado e o t por 0. E a diferença é S ao quadrado. Coloquei aqui a frente do cosseno, para não confundir aqui com o argumento, tá? E daqui a pouco a gente pode acontecer ali um deslize e o S2 virar S5 lá com o argumento. Não pode. O S2 está multiplicando o cosseno, o S ao cubo está lá dentro do cosseno. Tá? Então chegamos nesse passo aqui. Ó. Até aqui, gente, alguma pergunta? Foi? Ok. Beleza? Então essa aí não está no hall das integrais que eu sei resolver de imediato. Ontem nós falamos aqui de algum, né, desses casos. Eu sei resolver na hora. Polinômio, cosseno puro, seno puro, exponencial, dx sobre x. Algumas que eu lembro, né, da derivada lá da trigonométrica. Mas essa aqui eu não sei. Então eu vou ter que resolver por uma técnica. A técnica que cabe aqui e que resolve a maioria dos casos é a substituição simples. Como é que eu sei só de olhar aqui que esse problema vai sair sim por substituição simples? Eu passo os olhos. Lembra a regra da cadeia? Se lembrar, pode ir que vai dar certo. Ó, função composta, cosseno composta com S ao cubo. A função que está dentro é S ao cubo.
A derivada de s ao cubo é 3s ao quadrado. E aqui fora eu tenho s ao quadrado. Ou seja, aqui fora tem algo proporcional à derivada da função que está aqui dentro. Não é isso? Então, se aqui fora tiver a derivada cravada, certinha, da função que está dentro, foi feita a regra da cadeia ali, com certeza. Sai por substituição simples. Mas se tiver algo proporcional, se a diferença for só um produto por uma constante, também sai, sem problema. Tá bom? Então eu vou chamar a função que está dentro de outra variável. Por exemplo, a. Vou trocar lá o s ao cubo por a. dA vai ser 3s ao quadrado ds. Então essa é a nossa chave de troca. Vamos sair de um problema na variável s e cair num problema na variável a. Tá? Então fica integral cosseno de s ao cubo vai ficar cosseno de a. Então isso aqui já foi. Ó. Cosseno de s ao cubo ficou cosseno de a. Ótimo. S ao quadrado vezes ds, em termos de a, você vai tirar aqui. Ó. S ao quadrado vezes ds vai ser dA sobre 3, tá? Então vou colocar aqui o dA, e o sobre 3 já posso colocá-lo em evidência. Caímos num problema imediato. Qual é a função que eu derivo e dá cosseno? Qual é a integral de cosseno? É seno. Volto para a variável original. Quem é a? A é seno, é s ao cubo. Ótimo. Então é seno de s ao cubo sobre 3. Com s variando de quanto a quanto? S variando de 0 a 1. Tá certo? Quando S vale 1, vou ficar indicado. Seno de 1 não é um arco notável, tá? Então, é um número real que eu não sei de cabeça. Eu vou deixar aqui indicado. Seno de 1 sobre 3. Menos, quando S vale 0, é seno de 0, que é um arco notável. Seno de 0 é 0. Sobre 3 é 0. Então, o que vai ficar no final das contas é essa resposta. Professor, eu posso deixar indicado quando não? Quando não for um arco notável? Sendo de 1, eu posso deixar indicado, eu não preciso calcular. Pode deixar indicado. Tá bom. Tá bom? Assim, né? Se a gente tem alguma obrigação, né? Vamos falar dessa maneira. Pelo menos, assim, se for um arco notável, seno, cosseno, tangente, a gente pode simplificá-lo. Né? Mas se for um arco que não é notável, seno de 1, eu não sei quanto que é seno de 1 de cabeça. Claro, se tiver uma calculadora científica, né, eu sei que seno de valores pequenos é aproximadamente o próprio valor. Por exemplo, seno de 0,0001, eu sei que é 0,0001. Mas, aproximadamente. Seno de 1 também, deve ser algo perto de 1. Mas não é uma boa aproximação. Tá? Então, deixa indicado, é melhor. Não sei se no gabarito do Stuart ele deixou indicado. Eu acho que sim. Tá bom? Quem pediu a questão? Está satisfeito? Quer comentar alguma coisa? Tô sim, professor. Valeu, obrigado. Valeu? Falou, show. Beleza. Alguém tem mais alguma questão para a gente resolver? Posso escolher uma, então? Professor, Oi? quando está integral do cosseno de 2θ, como eu faria para resolver? Deixa eu voltar aqui para a tela. Fala de novo, deixa eu escrever aqui. Estava na outra tela? Integral de cosseno de 2θ de θ. Ou você faz por uma substituição simples, ou você vai só na ideia. Tá? Qual a função que derivando da cosseno? Eu acho que é seno.
Ah, seno de 2θ. Eu acho que é isso, é um palpite, mas o palpite está errado. Vamos tirar a prova real. Se eu derivar seno de 2θ, ora, a derivada de seno de 2θ é cosseno de 2θ, regra da cadeia, vezes derivada de 2θ, que é 2. Então, se eu deixar a resposta desse jeito, ela está incorreta, porque a derivada disso não é isso. É isso aqui vezes 2. Eu não quero aquele vezes 2 lá, então eu vou dividir por 2. Tá? Posso guardar isso como resultado. Tá bom? A ideia é a gente já ter isso em mente, né? O pessoal da física, principalmente, que usa muito. Por exemplo, quando a gente tem cosseno de k θ dθ. Ah, vai ser seno de k θ sobre k. Tá? Então já pode usar isso de forma direta. Ah, não. Eu só não quero decorar, não. Eu prefiro fazer uma substituição simples. Posso? Pode. É só você chamar isso aqui de U. Se você chamar kθ de U, a derivada de U na variável θ vai ser k dθ. Ela vai ficar integral de cosseno de U. Quem é o dθ? Tira daqui, ó. O dθ é du sobre k. Tá bom? Coloca o sobre k em evidência e integra o cosseno. A integral de cosseno é seno. Volta para a variável original. Seno de kθ sobre k, o que a gente já tinha encontrado, né, de forma tentativa e erro, mas esse é o padrão. Então, se você puder já lembrar desse padrão, é bom. Não, é tanto a integral do cosseno de 2θ ou a integral de seno de 2θ, só você lembrar que é dividir por 2. Ou a constante que estiver lá multiplicando, a variável, você vai dividir por essa constante. Tá? Entendi. Tá bom, obrigada. De nada. Alguém quer pedir alguma questão? Pode falar, gente. Deixa eu pegar aqui uma questão. Deixa eu escolher uma aqui. Mas eu gostaria da prioridade de vocês. Questão 5 da 15.4, tá? Que é o conteúdo já dessa semana. Eu já coloquei um vídeo na sala virtual falando sobre as integrais em termos de coordenadas polares. Eu gostaria de fazer um com vocês aqui. Tá bom? Então, só para aquecer. Por exemplo, questão 5 da 15.4. Deixa eu conferir se é isso mesmo. Então, 15.4, questão 5. Olha só. O problema aqui pede para esboçar a região e calcular a integral. Então, calcular a integral aqui é o de menos. Tá? O cálculo aqui é o cálculo que você já tem feito aí nas outras listas. Tá claro que aqui está em termos de R θ, que é um sistema que a gente também já viu em algum momento do curso. Mas aqui pede para esboçar a região. Tá? Só de ler essa expressão, você consegue imaginar que região é essa? Só de ler eu sinto dor de cabeça, professor. Né? Só de ler aqui o R variando, né, de cabeça, mentalmente. O R está variando de quanto a quanto? O R está variando de 1 a 2. E o θ está variando de π a 3π sobre 4. Claro, no sistema R θ, né, se eu montar um sistema, né, R θ, isso aqui é um retângulo.
Mas eu estou pensando nisso, eu quero a pergunta aqui do Sturt é o esboço no sistema cartesiano. O que é R igual a 1? O conjunto de pontos que tem R igual a 1. Isso define que tipo de figura? A circunferência de raio 1. Uma circunferência de raio 1, muito bem. O R igual a 1 é uma equação que representa todos os pontos que têm uma distância de uma unidade até a origem. Não tem só um ponto, né? Existe uma infinidade de pontos. A união de todos esses pontos me dá a circunferência. O que é R igual a 2? É uma circunferência de raio 2. centro 0, 0 e raio 2. Tá? Tá aqui. O que é θ igual a π? É, 180 ali, né? Até. Θ igual a π é esse aqui. O semi-eixo x negativo, né? Vem para cá. Isso aqui são todos os pontos que tem θ igual a π. O que é θ igual a 3π sobre 4? 135. Tipo o plano de Arcangauss, né? 3π sobre 4? Seria o lado esquerdo ali, né? 0, 1, 2. É esse aqui, né? É. Isso. Então as coisas estão incomodado com uma coisa aqui. Não sei se incomodou vocês também. Isso aqui é o θ igual a 3π sobre 4. Tá? 3π sobre 4 é um valor maior ou menor que π? É menor. Menor, né? Então esse intervalo aqui, eu estou incomodado com essa notação. Porque está dizendo aqui que θ é maior que π e menor que 3π sobre 4. Significa que é ao contrário, professor, a rotação? É Entendeu? isso? Eu não faria isso. Eu não escreveria essa sentença. Entendeu? Eu entendi o que você disse. Você está falando que deve ser essa parte aqui, né? Isso. Se a gente for tomar ao pé da letra, a notação sim, mas mesmo assim, né, eu não escrevia 3π sobre 4. Apesar de ser um arco congruente, aqui nós temos, ó, 1π sobre 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Né, que deveria ser 11π sobre 4. Aí eu faria essa parte aqui certinha. Entendeu? Entendi. Mas, de qualquer forma, eu fico incomodado das duas maneiras. Mestre, Tá? Então, tem uma ambiguidade aqui. Pode falar. será que teve uma questão também que eu fiz, mas não era sobre essa matéria não, acho que era 15.1 ou 15.2, que também parecia que estava indo do maior para o menor, mas aí na hora que eu fui fazer, porque se fosse ao contrário ia dar ruim. Entendi. Eu não me lembro como é que era a questão, sei que dava, se eu fizesse ao contrário, né, como sendo do menor para o maior, daria algum problema, eu só não me lembro o que foi, mas eu lembro que teve alguma coisa assim. Isso. É assim, mas tudo bem, às vezes a gente tem que inverter, né? A gente pode inverter os limites de uma integral, né, e falar isso, mas isso implica, quando você tem um intervalo de A até B, de uma função qualquer, e você inverte esses valores, então você abusa né? Vamos supor que A é o intervalo de A até B, supondo A um valor menor do que B. Se você inverteu, você, de certa maneira, você comete como é que fala? Você fala, né, algo desse tipo. Você se refere ao intervalo começando do limite menor para o limite maior. Só que isso aqui não são equivalentes, esses dois problemas. Tem um peso aqui, não tem? Tem uma relação. Se eu inverter os limites, a integral, o resultado é o mesmo escalar. Só que ela tem sinais trocados. Tá bom? Então aqui,
Eu vou considerar essa parte menor mesmo, tá bom? Porque 3π/4 é esse arco aqui. Para mim dar essa volta maior aqui, eu ficaria mais confortável se a referência fosse até 11π/4. Tá? Então, como vou interpretar isso aqui como sendo, eu quero pontos que tenham o θ entre esses dois aqui, dentro dessa volta mesmo. Tá bom? Então, essa é a região. Ok? Ok. Ok? Então, beleza. Então, essa é a interpretação da região aí. Tá? E o cálculo em si é tranquilo. Como é que vai ser a conta aqui? A integral de dentro. Posso ser até bem direto. Ó. A integral de dentro você vai só integrar R. Ora, quanto que é a integral de R? Já posso colocar a resposta direto. A integral de R é R² sobre 2. Confere? Com R variando de 1 a 2. Quando R vale 2, aqui dá 2, menos quando R vale 1, aqui é meio. 2 menos meio é 1,5. 3 meios. Ok? Então a integral de dentro deu 3 meios, é uma constante. Posso colocar em evidência 3 meios e vai restar só a integral de 1 dθ. E a integral de 1 dθ, a integral de 1 sempre mede um intervalo. Só que aqui vai ter o efeito agora desse intervalo invertido. De π até 3π/4. Esse resultado aqui não vai ser o comprimento do intervalo, mas vai ser o oposto do comprimento do intervalo, tá? Se você for fazer direto. Que é o limite maior menos o menor. O limite final, né? Vamos passar assim, é o limite final, 3π/4 menos o limite inicial. Que nesse caso não é o maior menos o menor, acabou sendo o menor menos o maior, então vai dar um valor negativo. Então, nesse caso, a integral de 1 não é o comprimento do intervalo. Na verdade, vai ser o oposto do comprimento do intervalo. Tá bom? Aqui é 4π menos 3π, π/4. Menos π/4, tá? Foi ou não foi, gente? Menos 3π/8. Então tá aí o resultado. Ok? Ok. Tiago tá falando que tá travando? Tá travando a transmissão, Tiago? Aqui em casa tá chovendo, tá começando a chover. Mas a internet aqui tá rolando. Se por acaso sair aqui, vocês sabem que é por conta da chuva. Mas eu acho que aqui em casa tá certo a internet. Deixa eu pegar aqui outro exercício. Só um minutinho. Exercício 7, tá? Essa mesma lista. Olha aqui. O bloquinho aqui da 15.4. Que é uma seção que fala só sobre integrais duplas em coordenadas polares. Pede o seguinte: calcule a integral dada colocando em coordenadas polares. Então o problema é esse aqui, ó. Integral dupla da região D e a função já é conhecida, x² y dA. Então esse dA aqui vem como uma variação de área, tá? Pode ser dx dy ou dy dx, você que sabe. Para deixar não tomar partido aqui, coloca-se um dA. Onde D é a metade superior do disco, com centro na origem em raio 5. A região D aqui, então existe uma circunferência de raio 5 que limita um disco, né, com centro na origem em raio 5. E é a metade superior. Então a região D é essa parte aqui, ó.
Tá? Descrever isso aqui, gente, em coordenadas cartesianas é possível. Só que a integral fica o seguinte, ó, se você for colocar aqui coordenadas cartesianas, eu posso escrever assim, ó, o x fica variando de -5 a 5, é ou não é? O x está variando aqui, ó, de -5, vou botar um pontilhado, ó, de -5 a 5 na faixa, tá? Para ter aquela faixa. Só que o y vai variar do y igual a 0, que é o eixo x, até a circunferência. Então, ali, no limite superior de y, vai ter que entrar a equação da circunferência. Que equação é essa? É x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 25. Então, você vai ter que escrever aqui y em função de x, se referindo ao arco superior da circunferência. Então, vai ficar raiz quadrada de 25 menos x ao quadrado. Então, olha só, para eu me referir a esse disco, um dos limites vai ter raiz quadrada de 25 menos x ao quadrado. Então, a gente pode evitar isso. Como? Vamos fugir desse limite aqui com raiz. A gente pode passar o problema para a coordenada polar. Aliás, toda vez que a região for um disco, ou qualquer pedaço do disco, como esse caso, metade de um disco, um setor circular, uma coroa circular, uma fração da coroa circular, qualquer exercício que a região D for uma partição do disco, vale a pena passar para a coordenada polar. Tá? Principalmente quando for um disco assim, com centro na origem. Tá? Porque aí a descrição dessa região em coordenada polar é uma descrição bem fácil. Tá bom? Então, o que a gente precisa para passar esse problema aqui para a coordenada polar? Isso eu explico com calma no vídeo lá que já está na sala virtual. Tá? Então, quem não viu, depois dá uma olhadinha lá. Mas assim, a gente precisa da relação, que é uma coisa que nós já vimos na primeira parte do curso. O x é r cosseno θ. O y é r seno θ. Lembram disso? Na hora que a gente viu lá limite de funções com várias variáveis, nós vimos coordenadas polares, não foi? Então, tudo que é x, a gente vai trocar por isso aqui. Ó. Na x ao quadrado, vai ficar r cosseno θ, tudo ao quadrado. Vezes y, vezes r seno θ. Então, eu peguei a função e escrevi em termos de coordenada polar. Isso aqui a gente já tinha visto antes. O que a gente não viu ainda? Toda vez que a gente muda a integral, né? Toda vez que a gente muda as variáveis, toda vez que a gente faz uma substituição, existe um fator de correção. Até nesses exercícios que fizemos agora há pouco, ó, com substituição simples. Apareceu aqui, ó, saímos do dθ e caímos no du, mas teve um sobre k na história, não foi? Em outros momentos fizemos também outra substituição simples. Sempre teve ali 1 sobre k, 1 sobre 2, 1 sobre 5. Sempre tem um fator de correção. Eu também explico isso com calma no vídeo, tá? Então depois você dá uma olhadinha lá. Mas para resolver a questão, o que você precisa saber? Que o resultado aqui, você não cai direto no dr dθ. Existe um fator de correção que vai sempre multiplicar a expressão, que a gente chama de jacobiano, tá? E o jacobiano da polar é sempre R. Então, toda vez que a gente muda as coordenadas, existe um jacobiano próprio. Quando você mudar para polar, você vai usar essa relação. E o jacobiano para essa relação aqui, é só você multiplicar por R. Eu também mostro por que é R lá no vídeo, tá? Então, quem não viu, depois dá uma olhadinha lá para você ver por que tem esse R aqui. Então, quando a gente passa uma integral dupla para polar, o que era x, eu troco por R cosseno. O que é y, eu troco por R seno. O dA, que é o dx dy, vai ser trocado por R dr dθ. Tá? Para manter a equivalência entre os dois problemas. Então, não pode esquecer desse fator de correção. Ok? O Arthur está perguntando aqui se os vídeos ficam na sala virtual do SIGA. Não, Vitor. Arthur, os vídeos estão na nossa sala virtual do Classroom. Tá?
Aquela mesma sala que você coloca as avaliações, que você posta as atividades, posta as provas que a gente está fazendo. Tá bom? Então, estamos na semana 13, se eu não me engano. Vai lá na semana 13, já tem a prova 2 para você baixar e fazer, e já tem o conteúdo dessa semana, que vai ser cobrado semana que vem. Ok? Beleza. Então, aqui, olha só. Saímos de um problema que tem x² vezes y e trocamos por tudo isso. Né? É aquela mesma história. Então, assim, que planeta vale a pena trocar para polar? Se só piorou a situação. Trocamos um produto de 2 polinômios aqui, x² vezes y, por trigonométrica, potência trigonométrica, enfim. A vantagem vai estar nos limites. Tá? Isso se a região for um disco. Todo problema você pode passar para a coordenada polar? Pode. Mas só vai ser conveniente se a região for um disco centrado. Tá? Olha só. Isso não tinha lá no cálculo do limite. Deixa eu mudar aqui de cor. Deixa eu vermelho mesmo. O R está variando de quanto até quanto? O θ está variando de quanto até quanto? Se você olhar aqui, essa região, ela é formada por infinitos pontos. Infinitos pontos. Todos esses pontos têm um R. O que é o R de um ponto? O R de um ponto, qualquer, é a distância desse ponto até a origem, não é isso? Oi? É como se fosse um módulo do complexo, tipo isso, né? Você pode calcular, né? A distância desse ponto aqui até a origem, de um ponto qualquer, pode ser calculado pelo módulo, né? A distância entre o ponto qualquer e o ponto 00. Exato. Mas se você olhar aqui, todos esses pontos têm uma distância conhecida. Aliás, é uma distância limitada. A origem é o ponto que tem a menor distância até a origem, que é 0. E os pontos que estão em cima da circunferência são os pontos que têm a maior distância até a origem, que você tem também uma distância conhecida, que é 5. Então eu posso afirmar que todos os pontos que compõem essa região têm uma distância até a origem variando de 0 até 5. Então você tem que lembrar da interpretação do R. O R da polar é a distância do ponto até a origem. Para você poder olhar para a região aqui e descrever. Todos os pontos que compõem essa região têm um R variando de 0 até 5. O que isso quer dizer? Que todos esses pontos estão distantes da origem. Né? Uma distância mínima de 0, uma distância máxima de 5. Tá? Isso que eu acho que é o mais importante nesse momento. A gente saber descrever a região em termos de polar. Com isso, o limite de R fica de 0 a 5. É uma constante. São limites constantes. Essa é a vantagem em se passar para polar nesse caso. E o θ? Todos esses pontos aqui têm um θ. O θ desse ponto é o ângulo que esse segmento faz com o eixo X. Sim? Os pontos que estão aqui, no eixo X positivo, tem θ valendo quanto? Os pontos que estão no eixo X positivo tem θ valendo 0. 0. Né? Os pontos que estão em cima do eixo Y tem θ valendo 90. Os pontos que estão em cima do eixo X negativo tem θ igual a 180. Todos esses pontos aqui estão nesse raio aqui de ângulo. Estão nesse raio aqui de 180, não é isso? Olha aqui a variação. Todos os pontos que estão nessa região têm um θ, então, variando de 0 até 180. Né? Eu vou deixar em radianos, né? Pode ser de 0 até 180 graus, mas o usual aqui é a gente escrever sempre em radianos. Lá no vídeo que eu coloquei, eu faço vários exemplos. A maior parte do vídeo é até explicando vários exemplos de regiões para como você descrever essas regiões todas. Que eu acho que é o mais importante. Porque isso aqui você já viu, é só lembrar, essa relação. O jacobiano é novidade, mas uma vez que você viu como se calcula, e se você for usar sempre a troca para polar, o jacobiano é sempre o mesmo. Você não precisa calcular ele toda hora, é só lembrar que tem que multiplicar por R.
Tá? Então essa relação aqui você já viu. O R é a novidade, mas é só multiplicar. Então o que vai ficar em aberto para cada questão é você saber realmente descrever a região D, que é o domínio de integração, mas em termos de R e θ. Tá? Então aqui o θ variando de 0 a π. Ok? Então essa é a vantagem. A vantagem desse exercício aqui em se passar para polar não foi na função, a função piorou. A vantagem está aqui no domínio de integração. Uma vez que a região é um disco centrado, ou qualquer pedaço de um disco centrado, o domínio de integração pode ser descrito por constantes. E essa é a vantagem. Então toda essa seção 14.15.4, tá? É para tratar disso, de troca de variável, mas principalmente da troca de variável para polar. Ok? O próximo passo agora é resolver a integral. Tá? Então, antes da gente passar para as contas, alguém tem alguma dúvida dessa troca aqui que nós fizemos? Posso continuar? Vou repetir porque deu Oi? uma travada aqui para mim, eu não consegui ver muito bem. Né? Mas tem alguma pergunta em particular? Não, é só mesmo a troca ali no final que eu não entendi. Okay, fala de novo, o que você não entendeu? Não ouvi. A troca no final. Ah, tá. Então, tudo que é x, nós trocamos por r cosseno. Isso foi, não foi? O que era x ao quadrado, ficou aqui, ó. Tá aqui. O que era y, fiquei r seno. Então, troquei a função. É um passo. O outro passo, que o meu problema não fica só em dr e dθ. Tem sempre um jacobiano na história. Então, o segundo passo é não esquecer o jacobiano. Vamos falar assim, 3 passos. Primeiro passo. Primeiro passo está aqui. Trocar a função. Trocar a xy por r cosseno. Esse passo foi? Foi, entendi sim. Beleza. O jacobiano. Professor, Oi? desculpa interromper. Para todo mundo tá travado a tela, porque eu acho que para mim tá travado, que eu não tô vendo nem a setinha mexer, nem nada. Ali no θ também, no intervalo, não tá de 0 a π. O senhor chegou a botar de 0 a π ou... Botei. Para mim Pra tá mim também deu travado. travado. Achei que Então tava já fiz um apagado monte de mesmo. coisa, eu tô fazendo sozinho. Eu não sabia se você estava só Deixa eu ver aqui. falando, esqueceu de anotar, sei lá. Só que agora eu tô vendo que a setinha não tá mexendo. Eu falei, gente, será que fui eu que ainda há pouco eu caía e eu não sabia. Deixa eu ver se alguma coisa aqui, porque eu tô falando pelo celular e tô escrevendo no computador. Pode ser computador. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Realmente está parado mesmo. Ainda bem que eu não avancei muito, né? Engraçado. Deixa eu mandar atualizar. Eu saí da reunião. Pode ser alguma coisa da internet aqui. Olha a tela. Acho que agora atualizou, veio? Agora atualizou. Eu só falei, né? Eu falei e escrevi, só que eu estava também sinalizando aqui as setinhas e obrigado por terem falado, gente. Então eu estava sinalizando aqui, ó. A função, primeiro passo, pega a função e passa para a coordenada polar. Fizemos. Aqui todo mundo foi? É o que mais ou menos é o que a gente já fazia lá no limite, né? É trocar x por r cosseno e o y por r seno. Ótimo. Segundo passo, o dA, ou dx dy, ou dy dx, vai ser trocado por tudo isso aqui, ó. R, dr e dθ. Sempre isso. Tá? Tem sempre esse vezes R, que é esse fator de correção, que a gente chama de jacobiano. Tá bom? Lá no vídeo eu explico como se calcula, mas aqui é só você lembrar que tem ele.
E o terceiro e último passo é você saber descrever a região, que é o que eu expliquei aqui nesse cantinho. Lá no vídeo também eu explico outros exemplos. Tá? Tem 6 ou 7 exemplos lá que eu vou explicando com calma, que eu acho que é a parte mais importante. Porque a relação aqui você já viu. O jacobiano é só lembrar que tem que ter um R na história. Mas a descrição aqui é o que vai ficar em aberto para você descrever cada exercício. Tá? Então o R aqui está variando de 0 a 5 e o θ está variando de 0 a π. Ok? Ok. Agora foi? Show. Então agora vamos para as contas. Tá, deixa eu tirar um print, cortar aqui, copiar. Deixa eu botar então. Nosso problema agora é esse, ó. Resolver essa integral aqui. Tá? Percebe que os dois limites são constantes? Tanto de R quanto de θ? Então, tanto faz a ordem de integração aqui. Com relação aos limites, tanto faz a ordem de integração. Tá? Agora, com relação à expressão. Acho que vale a pena resolver com relação a R mesmo. Tá? Então, vamos lá, vou botar aqui em cima. Integral de 0 a π. Tudo que não for R, eu vou colocar em evidência. Tá? Vou me preocupar só com o que tem R. Então, por exemplo, cosseno ao quadrado de θ e seno θ pode sair dessa primeira integral. Então, já vou colocá-lo em evidência aqui. Ó. Cosseno ao quadrado de θ vezes seno de θ. Tá? O que vai ficar, de fato, para mim calcular na integral de R? O R ao quadrado. Vai ficar esse R ao quadrado aqui. Vai ficar vezes R e vezes R. Ok? Então temos R à quarta. R. Posso resolver essa integral aqui no cantinho. Integral de R à quarta é R à quinta sobre 5. Variando de 0 a 5. É isso? 5 elevado a 5 dividido por 5, é 5 elevado a 4. 5 elevado a 4, 625. Tá bom? Então, essa integral aqui do R deu 625. É uma constante. Já posso colocar em evidência e vou me concentrar agora só na integral de 0 a π de cosseno ao quadrado de θ vezes seno de θ dθ. Tá? Até esse nível aqui, foi? Até esse passo, né? Agora falta resolver esse. Ok? Agora vamos resolver essa integral. Ó. Eu não sei de imediato, mas observa se não lembra a regra da cadeia. Vê se aqui está multiplicando pela derivada da função que está dentro. Não está? Toda vez que você tem um produto, e um dos fatores é uma função composta, e o outro fator é justamente a derivada da função que está lá dentro da outra, ou algo proporcional a ela, dá para sair por substituição simples. Tá boa. Tá bom? Vou chamar isso aqui de 2 estrelas. Ó. Vou resolver aqui do lado. Vou chamar U de cosseno, du vai ser menos seno θ dθ. Ok? Aqui, eu vou resolver aqui direto. Não precisa nem fazer a parte, não. Então aqui eu tenho 625 vezes cosseno ao quadrado, vai ficar U ao quadrado. E o seno dθ, eu vou tirar daqui, ó. Seno dθ não vai ser exatamente du, mas tem uma relação aqui, ó, de ser oposto, né? Seno dθ é menos du. Então vou colocar o menos à frente, menos du. Ok? Saímos de um problema em θ, caímos de um problema em U.
Isso aqui é um problema que a gente sabe resolver de forma imediata. Então fica menos 625, integral de u ao quadrado, u ao cubo sobre 3. Volto para a variável original. Menos 625, u é o cosseno. Então fica cosseno ao cubo sobre 3. Tá? Com θ variando de 0 a π. Quanto que vale essa expressão quando θ vale π? Quando θ vale π, o cosseno é menos 1. Menos 1 ao cubo é menos 1. Menos 1 vezes essa expressão vai torná-la positiva. Então, vamos ficar com 625 dividido por 3. Menos, quanto que vale essa expressão quando θ vale 0? Quando θ vale 0, a cosseno de 0 é 1, aqui dá 1. Então é essa expressão mesmo negativa. Então fica com menos 625 sobre 3. Vou acabar somando essas duas parcelas, tá? 625 mais 625. 1.250. Tá? Ok? Esse foi, gente. Foi. Foi? Então é isso. Então para essa semana, vocês têm duas tarefas. É resolver a prova 2, que fala, né, daquelas integrais que a gente viu, né, começou a ver semana passada, de saber inverter a ordem, não, né, se precisa, se não precisa inverter, e resolver as integrais. E essa semana a gente está vendo agora passar para a coordenada polar. Então quem não viu ainda, vê o vídeo lá que eu explico com calma essa troca e como descrever as regiões, façam os exercícios. Semana que vem a gente pode tirar, né, dúvidas dessa lista da 14, mais dúvidas, né? Podemos resolver mais exercícios dessa lista da 15.4. E a prova 3 já vai ser sobre esse tópico. Tá bom? A questão que eu vou colocar, eu chamo de prova, mas é uma questão, uma ou duas questões, né, na lista para você resolver. Tá bom, gente? Eu vou ter que terminar. Valeu, porque pessoal, eu vou atender outra turma daqui a pouco. Tá bom? Obrigado, agradeço a participação de vocês. Boa semana aí de estudos. Até semana que vem. Grande abraço. Valeu. Valeu, mestre. Show. Valeu.